mas eu costumo levar. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler a poderosa palavra de Deus neste momento. Aleluia! Estou vendo Bíblias, páginas se mexerem aí, isso é bom. Chegou lá já? Amém. Se você não chegou ainda, olha aqui para o telão, que ele vai aparecer para você aqui. Nós estamos numa sequência de mensagens falando sobre insistência, falando sobre como você traz da realidade espiritual as promessas da palavra de Deus para a sua vida, e ao mesmo tempo você devolve para Deus uma postura dizendo assim: Senhor, eu insisto em ser um melhor pai, eu insisto em ser uma melhor mãe, eu insisto em ser um melhor cônjuge, eu insisto em ser um melhor crente, eu insisto em orar mais, eu insisto em ler mais a Bíblia, eu insisto em aprender mais da Bíblia, eu insisto na vida. Se você não está fazendo isso, você está precisando que o Espírito Santo de Deus te chacoalhe. Porque o cristianismo é dinâmico, ele não é parado. Cristianismo parado não existe. É um ajuntamento, é um clube, mas não é igreja. A igreja está em movimento. E no movimento de crescimento espiritual, de conhecer mais de Deus, porque Ele é infinito, em amor, em graça, em conhecimento, em tudo que Ele tem para nós. Se você conheceu numa escala de 0 ao infinito, você conheceu 100, quanto falta para você conhecer? Infinito. Se você conheceu 1000 de Deus, quanto falta para você conhecer? Infinito. É infinito. Deus é infinito. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu peço que você abra o seu coração, que não seja mais uma pregação apenas que você vai receber um conhecimento. Receber o conhecimento, e aí? Pratique. A hora que você sair daqueles portões para fora, que aquilo que você aprendeu nessa manhã, acompanhe você. Eu vi um celular ligado desse lado aqui, porque mostraram até para o meu lado aqui a tela do celular. Está ali, ó, perto da coluna ali. Olha, hein? Às vezes você acha que é o pastor que está falando com você. Você pode se enganar. Que é o Espírito Santo falando no seu coração e você não está dando ouvido. Filipenses capítulo 3 diz assim: Por fim, irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha só que poderoso isso. Por fim, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Está falando dos judeus que queria que os cristãos ainda praticassem a circuncisão. Paulo fala que não precisamos mais praticar a circuncisão física, precisamos circuncidar o coração. Diferente. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Quem é ele? Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que persegui a igreja, os crentes. E quanto à justiça,
cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas, diga aleluia. Pensava que essas coisas eram valiosas. E olha que eram coisas valiosas. Ele conhecia a lei, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e ele era um fariseu, ou seja, ele era alguém do templo, ele era alguém que praticava e ensinava a lei. E aí o homem vem, depois que ele tem um encontro com Cristo. Já já eu vou te falar o contexto dessa carta, você vai entender melhor ainda. Então ele vem e diz isso. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Esse insignificante aqui, na nossa língua, ele é muito pequeno, é pobre demais. Essa palavra no original grego, ele significa esterco, ele significa algo que não servia para nada, jogava-se fora. Era uma coisa assim meio que escrota, uma coisa assim indesejável. Versículo 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável, diga, ganho inestimável, de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Meu Deus. A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois com base na fé que Deus nos declara justo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, meus irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Olha só, ele concentra agora tudo que ele tem, todo o seu intelecto, todos os seus esforços, tudo que ele concentra-se numa coisa, que é esquecendo-me do passado. Diga, esquecendo do passado. E olhando para o que está adiante. Diga, e olhando para o que está adiante. Vamos ler junto o 14. 1, 2, 3, leia. De novo, mais alto. Aleluia! Todos nós, versículo 15, que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discorda em algum ponto, confie que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira com que já alcançamos. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores.
e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Você poderia hoje olhar para alguém e dizer para essa pessoa assim: siga o meu exemplo, imite a mim como cristão, como crente em Cristo Jesus? Você teria essa coragem? Você tem essa condição? É sério isso, né? Versículo 18: pois como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio ventre, seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Olha que poderoso, ó. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. É de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. É de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso corpo frágil, mortal, e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Aleluia! Dê um aplauso à palavra de Deus, que é poderosa. O apóstolo Paulo, nessa carta, a carta aos Filipenses, é considerada uma carta de alegria, é uma carta de regozijo espiritual, é uma carta que te leva a olhar para o seu passado, antes de você conhecer Jesus, ou antes de você fazer ajustes importantes na sua vida de conversão, como nós falamos no devocional hoje, 6:30 da manhã. Você olhar para o seu presente, e nesse presente você dizer assim: no meu presente eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, olhando para o futuro, esperando o dia que essas nuvens vão se abrir, esses planetas vão dar espaço, e o meu Salvador vai descer em glória, na companhia dos seus anjos, e vai buscar a sua amada igreja, para juntos estarmos eternamente na presença de Deus. Esta carta fala sobre isso, fala sobre o ontem, fala sobre o hoje, e nos projeta para o amanhã, para que a gente fique olhando para o céu. A gente trabalha no horizonte, sim, mas a gente olhe para o céu. Nós vamos já falar sobre isso também. Sabe o contexto dessa carta? Essa é uma das 4 cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu na prisão em Roma. Ele estava preso numa prisão romana, que não tinha nada de bom, nada de algo assim minimamente humano, assim, uma coisa, sabe? Tipo, é um hotelzinho que eu estou, ainda que seja 3 estrelas, ainda que seja uma casinha onde eu estou hospedado, aguardando a volta do meu Salvador. Não, ele estava preso. E ele escreve essa carta aos irmãos ali em Filipos, para levar a eles esperança, para levar a eles uma mensagem dizendo assim: preste atenção, considere o que vocês já possuem, o que vocês já têm, o que vocês alcançaram, é muito grande, é muito poderoso, é muito grandioso. O que vocês alcançaram? Vocês foram encontrados em Cristo, que é o nosso primeiro tópico. Ele fala no versículo 8, que ele faz todas as coisas possíveis e impossíveis.
ele abandona tudo que ele conhecia antes, e ele gasta um esforço agora, humano e sobre-humano, para ser encontrado em Cristo. Responda assim: ou melhor, diga, eu quero ser encontrado em Cristo. Você não pode ser encontrado na mentira. Você não pode ser encontrado na perdição. Você não pode ser encontrado na mediocridade. Adão, quando foi procurado por Deus, não estava onde Deus pediu para ele estar. Ele havia se escondido, porque ele tinha saído da presença de Deus. Ele não estava mais em Deus. Nós não estávamos em Cristo. Nós estávamos em tantos lugares, emaranhados por tantas situações. Mas um dia, diga glória a Deus, o Evangelho chegou ao meu coração. Um dia, alguém pregou esse bendito Evangelho que salva, que cura, que liberta, que dá vida eterna, que transforma o homem e a mulher aqui nessa terra, de um ser que vive apenas escravo indo para o inferno, em um ser livre, escravo livre de Cristo, indo para o céu. E isso o apóstolo diz que é muito poderoso, é muito glorioso. Infelizmente, as pessoas de um modo geral, e até mesmo dentro das igrejas, elas vivem muito aquém daquilo que Deus quer que elas vivam. Ser achado em Cristo, ser encontrado em Cristo, é despojar-se de qualquer confiança humana. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e da mulher. Você tem que submeter a sua história, a sua vida, o seu viver, à palavra de Deus. E você tem que olhar para ver se os seus esforços humanos, as suas credenciais religiosas, o seu status social, não está querendo dizer que você tem algum valor diante de Deus. Não. Nada disso serve diante do nosso Deus. O que serve diante de Deus é você entender quem é Cristo, o que Ele fez para você, quem é Ele na sua vida e agora quem você é nele. Vamos olhar para essa parede aqui porque ela diz quem nós somos nele. E eu quero que você repita isso em voz alta para gravar na sua mente e no seu coração. O que está escrito ali? 1, 2, 3. De novo. É isso. Ser achado em Cristo é ser um discípulo de Cristo. É saber quem é Cristo. É saber por onde Ele anda. É saber o que Ele faz. É saber o que Ele está interessado em você e através de você. E isso é glorioso, isso é poderoso. Isso significa que o diabo não tem domínio na sua vida. Isso significa que você está abandonando a mentira que você aprendeu, de repente do seu avô, da sua avó, não por culpa deles, mas por ignorância espiritual deles. Muita gente vive na escuridão, nas trevas. Ei, preste atenção. Jesus Cristo já iluminou essa terra. Jesus Cristo já iluminou. O que você tem que fazer é cada vez mais ir para a luz, é se fortalecer nela, é insistir em avançar.
despojando-se de qualquer confiança que a carne pode nos trazer. Nós também somos chamados a renunciar qualquer orgulho, qualquer confiança em nós mesmos, e nos agarrar somente em Cristo como única esperança de salvação. Despoje-se, ou seja, abandone, jogue fora a confiança que porventura você tem em você mesmo. No quesito salvação, no quesito vida eterna, no quesito morar do outro lado com Deus. Nada que nós temos aqui nessa terra, nada que nós somos, consegue nos levar para lá. A gente está diante de um momento que está todo mundo ajudando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu vou explicar um negócio para você muito importante agora que você precisa saber. Nós não ajudamos o Rio Grande do Sul porque nós somos bonzinhos, porque nós queremos com isso fazer com que a nossa alma, a nossa consciência seja amenizada. Nós ajudamos o Rio Grande do Sul porque nós somos crentes. E o crente tem boas obras. Naturalmente temos as boas obras. Se tem alguém passando fome, damos um prato de comida e falamos do Evangelho. Se tem alguém passando frio, damos uma blusa e falamos do Evangelho. Fazemos isso porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Se você perguntar isso para um espírita que está em trevas, se há alguém aqui nessa manhã, eu já te explico já isso. Você está em trevas, você precisa conhecer Jesus Cristo. O espiritismo vai te levar para o fundo do inferno, porque lá não tem Cristo, lá tem uma embromação do capeta. Eles ajudam, fazem boas obras, isso é muito bom, só que eles fazem com um propósito específico: melhorar a sua alma, ganhar alguma coisa da salvação, reencarnar em alguma coisa melhor. Duas coisas estão erradas aí. Primeiro, não se reencarna, não existe reencarnação. Segundo, não se faz boas obras para se sentir melhor. Se faz porque há uma necessidade e porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Entenderam? Quem entendeu diz amém. Nós temos uma centena, mais uns 300, 400 legendários trabalhando em todo o Rio Grande do Sul. Os caras abandonaram o serviço, abandonaram empresa, abandonaram no sentido de deixar aqui, né? Em todos os cantos no Brasil, e estão lá ajudando. Porque nós temos um lema: família não se abandona. Brasileiro, nosso colega, não se abandona, a gente ajuda. O brasileiro naturalmente já é um povo que ajuda, mas nós precisamos ajudar pelos motivos corretos que a gente tem em Deus. Se você se agarrar nisso para falar assim, eu estou até me sentindo melhor hoje porque eu ajudei o Rio Grande do Sul, papo furado. Você tem que se sentir melhor sabendo que você está em Cristo, realizando a obra que Ele realiza e também ajudando o Rio Grande do Sul. Entendeu? É assim que faz. Prosseguir para o alvo. Ser encontrado em Cristo é despojar-se de toda a confiança em nós mesmos, na nossa carne. A salvação vem pela graça, mas ela não é de graça, o desenvolvimento. Ela é pela graça, porque Cristo morreu por nós, mas não é de graça. Você tem um preço para pagar, e eu também. Não lá na cruz, porque já foi pago, mas para corresponder àquele amor. Se tiver muito fácil, alguma coisa está errada, porque é difícil ser Cristo, ou cristão, representar Cristo num mundo em que as pessoas não querem saber nada disso. Mas para isso estamos aqui, para deixar Cristo agir através de nós. Prosseguir para o alvo. A vida cristã é uma corrida de velocidade, ou melhor, não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. É um processo contínuo de crescimento em santidade, de aprofundamento em nosso relacionamento com Deus. E nós não podemos estagnar, não podemos nos contentar com o que já alcançamos. Você entendeu isso? Diga, eu não posso
me contentar com aquilo que eu já alcancei. Tem mais. Tem mais. E não significa você ser um insatisfeito. Não. Significa em você ganhar mais terreno, em você ganhar mais profundidade em Deus. Satisfeitos. Jesus Cristo satisfaz. Sim ou não? Só Ele satisfaz. E só Ele é preciso para satisfazer a nossa alma. Mas nós começamos. Vamos imaginar que essa igreja seja o reino de Deus, assim, o tamanho do reino de Deus. O reino de Deus é infinito, mas só para a gente entender. E aí um dia você chegou e ficou lá no primeiro degrau, lá embaixo. Você faz parte da igreja, a calçada não é nossa, mas o degrau é nosso, sim ou não? Então você já faz parte do reino de Deus, simbolicamente falando que é essa igreja. Mas não tem todo um universo aqui dentro para você reconhecer? Sim ou não? O pastor Jorge, nosso pastor presidente emérito, ele escreveu um livro chamado Universo da Salvação. E ele fala desse universo, que é ser salvo em Cristo Jesus. Ser salvo, quando você levanta a sua mão e diz assim: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Isso é uma porta de entrada. Entrei para o reino de Deus. Acreditei realmente que Cristo me salvou. Tenho os meus pecados perdoados. Eu sou salvo. Eu nasci de novo. Sou uma nova criatura. Mas a Bíblia fala que eu sou um bebê espiritual. Que eu tenho que prosseguir. Que eu tenho que conhecer. Ser achado em Cristo, insistir em avançar, é você não parar. É você não estagnar. Não existe na Bíblia, no Novo Testamento, qualquer evangelho que você vai ler, qualquer carta, não existe na teologia do Novo Testamento algo dizendo assim: você já aceitou Jesus, agora senta, toma um suquinho bem geladinho, gostosinho, e aguarda Jesus voltar. Não existe na teologia cristã isso. Na teologia cristã existe algo assim: esteja pronto, porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Se estivéssemos nossos colegas espanhóis aqui, guatemaltecos, eles diriam assim: esteja listo, pronto. Ouço tanto essa palavra na montanha que fica na cabeça da gente. Listo, você está listo, você está listo, você está listo, você está listo. O que é isso, você está listo, rapaz? Aí fui descobrir que é: você está pronto? Você está listo para a volta de Jesus? Você está pronto? Pode ser hoje. Sexta-feira voltou para a Dona Maria Rosa. Já era. O privilégio dela é que ela é crente há mais de 50 anos. A vida cristã não é uma corrida de velocidade. Aliás, isso aqui, eu fico até à vontade para falar, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma leitura do seu cotidiano, da sua época. Ele em tudo pegava figuras aqui dessa terra e ele aplicava ensinamentos espirituais. Se você ler as cartas, todas elas, ele fala de atleta, ele fala de corrida, ele fala de tantas coisas para nos ensinar. Ele está olhando aqui para os jogos olímpicos, esportivos que existiam na Grécia, naquela época. E ele via lá o camarada correndo. E ele falava assim: é uma corrida. De lá vem também o nome maratona, que é uma corrida com uma distância de 42 quilômetros, 195 metros. Não é uma corrida de 100 metros, que a gente vê lá na Olimpíada, mas é uma maratona. Maratona não dá para ser muito rápido, tem que ser mais lento, a não ser aqueles ETs dos malucos lá da África que vem aqui no Brasil, ganha todas da gente aqui. Porque eles já são preparados para isso, eles treinam isso o dia inteiro, o tempo todo. É uma maratona.
Só que o interessante é que nessa corrida, lá na Grécia, né, quando você participa de uma corrida e você consegue cruzar a linha de chegada, você recebe uma coroa de louro, e coloca na sua cabeça, dizendo que você ganhou. Beleza. A nossa corrida da fé, usando o mesmo exemplo, a Bíblia diz que nós temos que correr ela todo dia, nós temos que insistir em avançar todo dia, nós temos que conhecer mais nosso Deus, ser achado mais em Cristo. Por quê? Porque essa coroa, ela será nos dada no céu. E essa linha de chegada, ela está logo ali. Por isso você não pode estagnar. Nós devemos prosseguir para o alvo, que é a estatura completa de Cristo. Que alvo seria esse? É você conhecer o máximo de Deus que você puder. É você ser o máximo usado por Deus que Ele puder. É você viver o cristianismo como esse apóstolo viveu. Nós estamos hoje lendo uma das cartas dele, aliás, lemos uma toda hoje, um capítulo todo. Ele escreveu 13. Ele andou milhares e milhares de quilômetros, numa época em que o transporte não era tão fácil, não existia avião, mas ele chegou à conclusão que ele tinha sido chamado por Deus para algo muito importante, e isso não é um privilégio dele. Você também entenda uma coisa de uma vez por toda: você foi chamado por Cristo para uma obra poderosa na sua vida, onde você estiver. Você não pode ignorar esse fato. Você não pode ignorar, porque Cristo quer te usar. Prossiga para o alvo. Esqueça o que fica para trás. Passados, com seus erros, fracassos, decepções, não podem nos aprisionar. Nós já fomos salvos, nós já fomos perdoados, nós já fomos livres em Cristo Jesus. A nossa luta agora é para que isso não fique nos atrapalhando. A Bíblia usa o termo, né? Desembaraçando-se de tudo aquilo que tenta te aprisionar. Caminhe, vá em frente, vá viver a sua vida poderosa que Deus tem para você viver. Mas você vai precisar sair do lugar. Tem muito crente sentado no sofá que não levanta, na vida espiritual, simbolicamente falando. Você precisa caminhar, porque Jesus está voltando. Paulo nos exorta a esquecer o que fica para trás e a nos lançar para a frente, em direção ao futuro que Deus tem preparado para nós. Aqui a gente chega no segundo tópico. O que Deus tem preparado para nós? Nós temos que cruzar uma linha, ser achado em Cristo, continuar insistindo em avançar para ser achado em Cristo e para cruzar a linha de chegada. Diga para o seu amigo aí: cruzar a linha de chegada. Vamos voltar a imaginar uma corrida. Pega uma corrida de 100 metros. O homem mais rápido do mundo nessa corrida por muito tempo foi lá o jamaicano. Nove segundos para correr 100 metros. Abaixo de 10 segundos. Ele está lá atrás, preparadinho, está olhando lá na frente, 100 metros. Tem uma linha de chegada. Ele já sabe quantos passos ele vai dar até lá. Ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer para ganhar velocidade e para chegar lá. A nossa linha de chegada não é tão rápida como nós dizíamos antes. Quantos anos você tem pela frente para viver? Eu não sei. Não sabemos. Pode ser que essa linha de chegada para você esteja amanhã, daqui 10 dias, daqui um ano, daqui um mês, daqui 30 anos. Eu não sei. Mas existe uma linha de chegada. É inevitável. A vida cristã tem uma linha de chegada. Ou Cristo volta, leva todo mundo junto, ou você se desconecta dessa terra
e vai para a presença de Deus. E o que você precisa nesse caminho é ter também as estratégias certas. Ó, eu já vou te dizer antecipadamente, haverá obstáculos, haverá tentações, haverá desânimos. Tudo isso faz parte do processo. Como é que você vai resistir? Como é que você vai avançar, insistir em avançar? Sua cabeça está sendo inundada nesse ano. Fortaleça-se, 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 fortaleça-se. Você já se deu conta que é Deus batendo na porta do seu coração e falando assim: eu não estou satisfeito, confortável com aquilo que você está vivendo. Viva mais. Alinhe a sua vida aos meus mandamentos, ao meu evangelho. Alinhamento. Porque a linha de chegada está chegando, para ser redundante, está chegando. É necessário perseverança. E aí a gente olha para a nossa liderança, para o nosso pastor, e não tem como não perceber que nós somos persistentes, que nós perseveramos, que nós avançamos, dando ou não dando, a gente dá um passo, porque a gente acredita que aquele passo foi orientado por Deus para que a gente o dê. Que bom seria que todo mundo estivesse participando da Academia da Fé, mas a gente é tão complicadinho, que a gente não paga o preço, nem de levantar um pouco mais cedo para participar de uma escola, de uma aula, nem para aprender mais de Deus a gente quer. Ah, pastor, eu ando muito cansado. Irmão, você acha que eu também não ando? Não é? Não? Não é tempo de descansar, é tempo de se fortalecer em Deus. É tempo de abandonar essas coisas que ficam nos atrapalhando, essas distrações do diabo. É tempo de ir em frente. Não desista. Devemos correr com perseverança, confiando na força que vem do Espírito Santo. Quantas vezes você já ouviu isso? Confie que o poder de Deus vai te capacitar para você dar o próximo passo. E aqui tem um segredinho maravilhoso, que não é segredo. Você precisa manter os seus olhos em Cristo. Você precisa manter os seus olhos em Cristo. Eu já comentei com vocês, permitam mais uma vez falar sobre esse assunto. Todas as corridas de longo prazo que eu faço, de longa distância, eu mentalizo aquela corrida. Eu faço cálculos de 10 em 10 quilômetros na minha cabeça. Então eu penso, eu preciso alcançar mais 10 quilômetros, eu alcanço. Agora eu preciso de mais 10. E lá no fundo, eu estou visualizando aquelas pessoas que estão já chegando lá no final. Tem uma faixa lá. Eu fico pensando assim, eu preciso chegar lá. Só falta tanto. Daqui a pouco só falta tanto, porque tanto já foi. Agora menos isso, menos aquilo. Daqui a pouco eu estou na linha de chegada. Você acha que no meio do caminho não dói? Você acha que no meio do caminho não dá vontade de parar? Você acha que no meio do caminho tantas coisas acontecem? No meio do caminho você, às vezes, as pessoas tentam te distrair, tem tantas coisas. Só que se você não focar no seu alvo, se você não focar naquilo que Deus te chamou para ser, você vai abandonar no caminho. Ou você vai andar com menos velocidade, ou com menos resistência do que Deus quer para você. Mantenha os olhos em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso alvo. Se você olhar para mim, você vai ter problemas.
Se você olhar para o pastor Rafael, você vai ter problemas. Se você olhar, seja lá para quem nessa terra, você pode se decepcionar. Agora, o seu padrão de comparação, para saber se você está perto ou não, se você já chegou lá ou não, é Cristo. É Jesus. E Ele correu essa carreira. Ele correu essa corrida. E Ele foi até a morte. E morte de cruz. Ele não podia parar. Ele não podia descansar. Ele não podia. Deixa para descansar quando você for viajar. Quando você sair de férias, você fala assim, descansei. Aí você vai e descansa. Enquanto você estiver por aqui, trabalhando, fazendo, vou te contar um segredo meu. Motorzão aspirado, 5.4. Gasolina azul. Estou falando igual Caleb falou. Hoje eu tenho tanta força quanto eu tinha aos 18. Com mais experiência, com mais vontade de fazer as coisas e com mais vontade de realizar no reino de Deus. Pastor, você quer aposentar um dia? Então, crente não aposenta. Sabia disso? A nossa aposentadoria está lá no céu. E não existe também lá. Ou seja, vai até o dia que Deus quiser. Com realidades diferentes, com adaptações. É lógico que tem que ter sabedoria. Mas nós chegaremos, nós cruzaremos a linha de chegada. E o meu segredo é que todo dia eu levanto e falo, Deus, se eu estou em pé, o Senhor pode me dar força para realizar a tua obra. Estou cansado, Senhor, renova as minhas energias. Estou com a mente meia... joelhinho no chão, fala com Deus. E a graça vem, e a gente se levanta e vai em frente. É isso que você precisa. Quantos anos espirituais você tem? Quantos anos biológicos o seu corpo tem? Você está vivendo num corpo biológico com idade biológica de quantos anos? Você que tem 18, 20, amanhã não tem 18, o pessoal vem mais à noite, né? Mas você que tem 50 anos, qual a idade do seu corpo biológico? 70, 80? Na cronologia, sim. Mas seu corpo precisa ser preparado para servir a Deus. Ia falar isso, mas não vou falar, não vai. Mas tem gente aí precisando dar umas caminhadinhas. O que você precisa para eliminar essas dores que você tem é caminhar. É gastar um pouco mais de energia. É fechar um pouco mais a boca. E fazer do templo do Espírito Santo que Deus te deu algo melhor para servir a Ele. Aí você vai cruzar a linha de chegada com excelência. Olhos fixos em Cristo. Nele encontramos a motivação para continuar correndo. A esperança de alcançar a vitória. E aí, nós chegamos em algo que eu e você precisamos parar para considerar. Eu não ouço tantas pregações sobre isso, mas não tem como. Quando você lê essa carta, quando você olha para essa carta, você vê um homem que fala assim, eu já abandonei o meu passado. Agora eu encontrei a Cristo. E nesse presente eu vou caminhar, porque logo ali no futuro, eu vou chegar no céu. Ansiar, ter vontade, esperar pela ressurreição, pela volta de Jesus Cristo. A linha de chegada da nossa corrida é a ressurreição. A transformação gloriosa do corpo mortal que a gente leu, num corpo semelhante ao de Cristo. Isso que é mortal, precisa se revestir da imortalidade. Isso que é corrupto, precisa se revestir da incorruptibilidade. Isso que é terreno, precisa se revestir do corpo glorioso que Deus tem para nós. Aí sim, será uma nova realidade. Aí sim, é a esperança da vida eterna sendo concretizada de uma forma definitiva. A comunhão perfeita com o meu Deus. Devemos ansiar, devemos esperar, devemos ficar de olho, devemos ter vontade, devemos contar os dias, para que esse dia chegue. Viver em função dele, preparar-nos para ele.
insistir em avançar. Porque eu preciso ser encontrado em Cristo. Eu não posso ser encontrado na mentira, no engano, eu não posso ser encontrado na preguiça, eu não posso ser encontrado. Eu não posso ser encontrado como um servo relapso, infiel. Mas eu tenho que fazer uma coisa, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante de mim estão. Eu preciso prosseguir, eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso avançar.